Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Mais um dia para nós compartilharmos do Evangelho de Cristo, né? Do que Deus está fazendo nas nossas vidas, amém? Deus sempre está fazendo algo na nossa vida. Se você ora em línguas principalmente, né? Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida, principalmente na sua vida interior. Porque o principal propósito do Evangelho é te dar uma vida interior que frutifica, amém? Uma vida interior que tem transformação, uma vida interior que alcança dimensões em Deus, amém? Porque as dimensões em Deus, elas são alcançadas pela nossa vida interior, das coisas que a gente vive por dentro e que o Espírito Santo ministra dentro de nós. Glória a Deus. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a unção e a santidade. Qual é a relação entre a unção e a santidade? E por que se nós não tivermos santidade, nós perderemos a unção de Deus na nossa vida? Amém? Se nós não tivermos santidade, nós vamos perder aquilo que o Senhor está impartando, né? Colocando no nosso espírito, amém? Que tem a ver com o nosso chamado, tem a ver com aquilo que a gente crê do Evangelho de Deus. Então hoje eu quero ler uma passagem com vocês que está em Eclesiastes, capítulo 10, né? Livro de Eclesiastes, capítulo 10. A Bíblia vai dizer assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Né? Então Salomão está falando aqui de um modo, né, de produzir perfumes da antiguidade, que era através do óleo, né, o óleo perfumado do perfumador, né, unguento que existia naquela época, que não é da mesma forma que nós temos hoje, porque hoje em dia os perfumes são feitos a álcool. Antigamente era feito através do óleo, né? E Salomão fala que assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro do óleo do perfumador, né? O que é esse óleo do perfumador? O que é essa mosca morta que caiu no óleo do perfumador e fez exalar mau cheiro? Hoje em dia nós temos aí algumas espécies de insetos que, quando eles caem dentro de alguma coisa ou encostam em alguma coisa, exalam mau cheiro, né? Então essa mosca era uma mosca que exalava muito mau cheiro. Quando ela cai no óleo do perfumador, ela afeta todo aquele perfume que o perfumador passava, tudo aquilo que era transmitido através daquele perfume é danificado. Assim é com a unção de Deus na nossa vida. Se nós não temos santidade, se nós não temos um relacionamento santo com Deus e com as pessoas, aquilo que a gente vai transferir para elas será danificado. Se aquilo que está em nós, aquilo que deveria ser santo, não é, a gente transmite, o que a gente transmite é danificado. Porque a unção de Deus na nossa vida, ela é muito sensível. A unção de Deus na nossa vida, ela é muito pura, é muito santa, é muito, peculiar. E se nós, ao compartilharmos dessa unção, a vivermos essa unção, não vivemos em santidade, vai danificar tudo ela, né? Então a música fala das impurezas que entram na nossa vida. A música fala daquelas coisas que entram na nossa vida, e a Bíblia diz que pesa mais do que a sabedoria e a honra, né? Então o que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo que um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. Então você pode acertar 100 vezes, mas se você errar uma vez, você fica conhecido por aquele erro, né?
Então assim é a unção. Então a gente pode ter feito muitas coisas em Deus, andado muito em santidade, mas se a gente cai, né? Se chega um momento que a gente cai, a unção é danificada, a unção é prejudicada. Amém? E ali ela perde a sua eficácia. Por quê? O perfume, ele tem uma eficácia. Você aplica o perfume, né? Salomão fala aqui, você sente o cheiro, você sente a sua alma, ela fica melhor com aquele perfume. Mas se a unção está danificada, ninguém vai querer essa unção. Ninguém vai querer daquilo que está sendo derramado sobre a sua vida, se não houver santidade. Muitos ministros ungidos do Senhor, muitos ministros que pregavam o Evangelho debaixo de poder, de maravilhas, que tinham a palavra, que tinham revelação na sua vida. Mas eles caíram por quê? Porque eles não preservaram a unção, não preservaram a santidade. E por isso eles perderam aquilo que Deus colocou na vida deles. Então o Senhor tem colocado algo sobre a sua vida. E se você não tiver santidade, você vai perder aquilo que o Senhor está colocando. Porque aquilo que o Senhor está colocando precisa ser preservado através da santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, a sua igreja não andará no seu poder, no seu genuíno poder. Não do poder que destrói, mas do poder que constrói e que edifica. Porque não adianta nada Deus derramar poder na sua vida e você ser um vaso destruído. Porque se você não tiver santidade, a unção vai destruir o seu vaso. E é por isso que o Senhor nos chama a jejuar. Porque quando nós jejuamos, nós vamos preservar aquele óleo da unção que está sobre nós. Quando nós jejuamos, a unção será preservada e guardada e o odre não vai se romper. Jesus disse, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque romperá os odres, né? E se perderá tanto o odre quanto o vinho. Assim é com a unção de Deus. Ela precisa ser regada através de jejuns. Sem jejuns, a unção de Deus não será preservada, ela será perdida. Quando eu oro em línguas, eu preservo a unção. E quando eu jejuo, eu opero no meu odre, eu opero na minha velha natureza, para que ela seja mortificada, para que a unção não se perca. Porque se você e eu não tomarmos cuidado, o poder de Deus será desperdiçado na nossa vida, por nós vivermos uma vida totalmente fora do Evangelho de Cristo de Deus. É por isso que Jesus falou assim para os fariseus, para os discípulos de João. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e eles terão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, rompem-se os vinhos e se derramam, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está falando de uma coisa só. Se ele derrama algo na sua vida e você não está preparado para receber aquilo, se você não preserva aquilo, se você não protege aquilo, você vai perder por não ter protegido. Então o que o jejum faz com a gente? O jejum leva a gente a preservar a unção de Deus que está na nossa vida. Pessoas que jejuam muito são pessoas que raramente perdem a unção que Deus está colocando. Porque algumas pessoas não retêm aquilo que Deus está derramando? Porque elas não jejuam. E depois de algum tempo, depois de alguns anos,
você fica sabendo que ela perdeu aquela unção, que as impurezas, que a imoralidade sexual, que o adultério, que o divórcio chegou e aquela unção se perdeu. Então você e eu precisamos estar protegidos através da oração em línguas e através do jejum, para preservarmos a unção e a santidade na nossa vida. Amém? Então nunca caia. Nunca caia do lugar que o Senhor te colocou. Nunca caia da posição que o Senhor te colocou. Porque a sua unção nunca será perdida. Você vai andar em poder, pessoas serão impactadas. Porque o principal propósito da unção é levar vidas a serem impactadas através da sua vida. Levar outras vidas a receberem daquilo que o Senhor colocou em você. Que um dia o Senhor colocou algo em você. E quando você anda nessa unção, quando você preserva essa unção, carrega essa unção, outras pessoas serão impactadas. Outras pessoas serão impactadas através da preservação da unção e da santidade do Senhor. Então vamos orar em línguas? Vamos nos aprofundar em Deus de certa forma que a nossa carne será mortificada e o caráter de Cristo será revelado na nossa vida. Porque eu não quero nada além disso, eu não quero nada além do caráter de Cristo sendo revelado na minha vida. É por isso que eu vou orar em línguas, é por isso que eu vou jejuar, é por isso que eu vou fazer a obra de Deus com excelência. Para que o poder de Deus seja manifestado. Imagina uma pessoa que ora 8 horas em línguas por dia, uma pessoa que jejua constantemente. Qual é o nível de intimidade com Deus que essa pessoa não terá? Qual é o nível de sensibilidade com Deus que essa pessoa não terá? Uma pessoa que é sedenta pela palavra, sedenta pela companhia de pessoas que andam de acordo com o Evangelho de Cristo. A unção será preservada. Se nós nos livrarmos de ambientes que não retém essa unção, que espalha essa unção, que suga essa unção, a unção se perderá. Não adianta nada jejuarmos, orarmos em línguas, termos contato com a palavra, mas se não nos esvaziarmos de ambientes que sugam essa unção se perderá. Porque a unção de Cristo na sua vida, ela também pode ser sugada por ambientes errados. A unção de Cristo na sua vida pode ser sugada por ambientes que não convêm com o Evangelho. Por isso Deus quer fazer um detox na nossa alma, um detox no nosso espírito, para que essa unção permaneça. Para que essa unção seja preservada. E principalmente para que o Evangelho seja pregado com poder. Principalmente o Evangelho seja pregado com poder. Eu vejo uma mosca rondando sobre a sua vida. E a mosca, ela significa impurezas. Essa mosca está rondando sobre a sua vida. E se você não proteger o seu óleo, se você não proteger a sua unção, você vai perder aquilo que o Senhor colocou sobre você. Preserve o óleo, preserve a santidade, para que você não perca aquilo que o Senhor colocou sobre você. Amém?
preserve o óleo, preserve a santidade. Não deixe que essa mosca caia. Não deixe que essa mosca caia e estrague o que o Senhor está fazendo. Porque se você pecar nessa área, se você pecar na área sexual, você vai corromper toda a sua carne. Se você pecar na área sexual, se você deixar essa mosca entrar no seu óleo, você vai corromper a obra de Deus. E principalmente o seu casamento. Principalmente o seu casamento. Guarde a virgindade. Guarde a pureza. Receba essa mensagem como uma mensagem do Senhor para a sua vida. Eu vejo claramente uma mosca rondando a sua vida. Amém? É Josi, né, que está aí, Garcia. Amém, Josi? Proteja o óleo que está sobre a sua vida. Protege a santidade. Protege a pureza. Colhe com pessoas que querem andar em santidade. Para que isso não se corrompa. Para que a impureza não corrompa aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11: eu tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então Paulo está falando para a igreja: olha, com o zelo de Deus, eu quero apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo zelava para fazer com que a igreja andasse em santidade. Paulo zelava para fazer com que a igreja do seu tempo não caísse na imoralidade sexual. Irmãos, quantas pessoas hoje em dia, quantos ministros do Evangelho, quantos pastores, quantos levitas, quantos homens ungidos de Deus têm caído na impureza sexual, têm caído na falta de santidade, têm caído na sujeira. Pedro diz que melhor fora não ter conhecido o santo mandamento, do que depois de ter conhecido, voltar as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama, na sujeira. O filho pródigo desejava comer as comidas que os porcos comiam. Tamanha era a sujeira que ele estava. Mas o pai decidiu recebê-lo de volta. O pai decidiu receber o filho pródigo de volta e colocou uma nova veste. Novas vestes falam de santidade. Talvez você perdeu a santidade. Talvez essa mosca já caiu no seu óleo e já bagunçou com a sua unção, já bagunçou com aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Mas a Bíblia vai dizer para vocês: sejam sempre alvas as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça.
Seja sempre alvas as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O que são vestes alvas, vestes brancas? São vestes de pureza, são vestes de santidade, são vestes que preservam a unção de Deus. Então Salomão está falando, sejam sempre alvas, sejam sempre brancas, sejam sempre limpas as suas vestes. Não permita ser envolvido pela sujeira. Não permita-se ser envolvido pelas impurezas que destrói aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aí sim, o óleo nunca te faltará, a unção nunca te faltará, a presença nunca te faltará. Pessoas serão impactadas pela palavra que sai da sua boca, porque elas receberão não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Não como palavra da carne, mas palavras do Espírito. Vestes alvas, diz o Senhor, vestes brancas, e nunca vai te faltar a unção sobre a sua vida. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra para você. Proteja, guarde. Paulo está dizendo assim, eu estou cuidando de vocês como um esposo, uma noiva, para apresentar um esposo que é Cristo. Eu estou zelando para manter a igreja pura. Não deixe que falsos ensinos entrem na sua mente e tire a sua pureza. Porque eu, o Senhor, né, que Paulo pode ser, a gente pode ver como o Senhor está zelando para ter uma igreja pura, santa e agradável. Amém? Toda glória seja dada a Jesus. As virgens prudentes, elas entram e se encontram com o Senhor. As virgens que protegeram o seu óleo, que ficaram preocupadas, pensaram, nossa, o óleo não pode acabar. Eu tenho que preservar o óleo. Eu tenho que levar mais óleo. Eu tenho que encher isso aqui até que o óleo não se acabe. Mas as outras que não se preocuparam com unção, não se preocuparam com óleo, o óleo acabou. E elas foram correr atrás do óleo e perderam a visitação do Senhor. Se você se preocupar com a unção que está na sua vida, o Senhor vai honrar essa unção de certa forma que você não vai perder a visitação do Senhor. Quando o Senhor visitar a sua igreja, quando o Senhor visitar você no seu quarto, quando visitar a sua família, você não vai perder a unção. Você não vai perder a visitação. Por quê? Porque você está preocupado com o óleo da sua lamparina. O Senhor colocou um óleo na sua lamparina. Não deixe esse óleo acabar. Enche cada vez mais. Alimente cada vez mais esse óleo. Mantenha essa lamparina acesa. Quando o noivo chegar, ele vai te encontrar. Ele vai se manifestar a você. Glória a Deus. Receba essa unção na sua vida. Ouça novamente essa live. Porque uma unção foi liberada aqui. Uma unção de preservação de santidade. Uma unção de preservação de pureza está sendo liberada aqui sobre as nossas vidas. Eu quero abençoar a sua vida e declarar que você vai andar em santidade. Em nome de Jesus, eu repreendo e eu mato agora toda mosca que tem rondado a sua vida, toda impureza que tem rondado a sua vida. Em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro santidade, pureza, unção de Deus na sua vida. Poderosa. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém. Seja abençoado. Agora eu vou orar em línguas aqui, que eu tenho que alcançar minha meta, né? Não sei se eu vou alcançar hoje, mas vou tentar. Amém. Até mais, Josi. Fica com Deus, viu?
Valeu aí. Shuribandara Sarabana Kandaramana Shiribiri Kandara Sayana Matanshi Rebara Sayana Mana 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 Shei. Valeu. Sharyama.